Pessoal, vamos começar então. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a participação de quem está aqui conosco, ao vivo, e quem vai assistir depois aí via YouTube, via nossas redes sociais. Boa noite a alguns conhecidos, doutor Henrique, vi o Felipe, vi um pessoal aí. Prazer tê-los vocês aí conosco. Essa noite nós vamos, iniciar as entrevistas diretamente com as startups de saúde, selecionada aí pela nossa equipe, muito com a ajuda aí do Bruno, e vamos começar então hoje com a Helena Negreiros. A Helena é fundadora da Synapse, que é uma startup aí que mistura EdTech e HealthTech, mais uma vez também com o Bruno Borg, que entre outras atividades é o presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, e eu que sou embaixador da CIS e também sou sócio executivo aí da Telepax. Então, primeiro, boa noite a todos. Bruno, se quiser dar suas palavras iniciais, depois a gente passa para a Helena. Beleza, Gustavo, prazer. Para quem não me conhece, como o Gustavo falou, tem alguns aqui que eu conheço, Lorival, Lucas, Henrique, doutor Henrique. Eu só não sei se é o pai ou se é o filho, então eu chamo sempre eles de Henriques. Porque aí, Henriques, eu não tenho como errar. Lucas e Henrique do Projeto Kips aqui, boa noite. Como o Gustavo falou, eu sou o Bruno, presidente da BSS, Associação Brasileira de Startups de Saúde. Tenho outras funções aí no mercado de saúde, como consultor, como apoiador, intermediário de negócios. E eu e o Gustavo temos esse programa aqui agora da CIS Breakout, de trazer as startups para falarem dos desafios, falarem do mercado de saúde como um todo, e a gente ter bons nomes aqui é sempre importante para acompanhar e também discutir. Então, obrigado mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Helena, pela participação. Tivemos ali uma curadoria para escolher as startups para falar, e você foi escolhida a primeira, então seja muito bem-vinda, e espero que você possa transmitir para os outros associados e para outros parceiros que estão aqui o que a gente está fazendo aqui de apoiar, construir e colaborar com o mercado de saúde. Boa noite, gente. Muito prazer estar aqui presente. Realmente é uma honra para mim, assim, para a Synapse estar estreando, de certa forma, assim, essas startups. E meu nome é Helena, como o Gustavo já falou, eu sou estudante de medicina da UFPE e também estou empreendendo, né, agora, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E estou muito feliz, assim, com o meu empreendimento, né, que é a Synapse, que é uma startup de estudo inteligente, e pretendo colaborar com vocês aí, compartilhar minha experiência também. Perfeito, Helena. Fique muito à vontade. O Lucas também, se quiser intervir de vez em quando, fique à vontade. A ideia é a gente bater um papo, aprofundar um pouco aí no case aí de vocês. Helena, eu estudei um pouquinho a Synapse, né, antes no nosso bate-papo, vi que realmente é uma híbrido entre EdTech e HealthTech, e eu até me lembrei, né, eu acho que a vida, ao longo dos anos, me fez ser mais disciplinado, sempre ser mais organizado, mas quando eu era um estudante aí de graduação, eu era um tanto quanto desorganizado. E não sou de medicina, sou de economia, mas será que o Synapse me ajudaria na minha graduação? O que o Synapse faz de verdade aí para ajudar na formação médica? Com certeza, assim, a Synapse veio de uma questão que era minha também, enquanto aluna de graduação. A gente vê, assim, a gente vai estudando no início do curso, quando chega no final, a gente já não lembra de nada do início. E para a gente, né, para mim, enquanto futura médica, estava vivenciando os estágios do internato, eu percebia muita falta de lembrar daqueles conteúdos que eu vivi antes, né, que eu estudei antes. Então, para a medicina, é muito importante, mas para outras áreas, com certeza, é super relevante. A gente está sempre revisitando aqueles conhecimentos, né, para ser um profissional melhor, de fato. Então, a Synapse veio daí, né? É uma plataforma de estudo inteligente, com base em revisões passadas, em análise de métricas também, que dá para o aluno a posse do estudo dele, né? Para ele tomar posse do que é dele, que é o conhecimento, e a partir disso, ser o autor da sua história na profissional, né? Na parte profissional. Então é isso, assim.
é para qualquer aluno, mas a gente vê que na medicina é super importante, né? A gente vê o médico como central ali, embora a gente tenha as tecnologias que estão crescendo e são super importantes, mas o médico ainda assim tem um papel muito, muito importante e nunca vai deixar de ter, né? Então a gente vai trazer para o médico aquele estudo mais efetivo, que ele ganhe tempo. Certo. Mas, assim, na prática, como que o estudante de medicina, né, interage com a plataforma? Ele tem o seu estudo, a sua revisão, segue aquelas sequências, né, de 7 dias, 30 dias? Como que funciona ali na prática essa revisão, vamos dizer? Na prática, assim, o algoritmo é realmente baseado em revisões passadas. A gente não acredita nesses modelos de revisão mais tradicionais, por exemplo, que envolve a curva de Ebbinghaus, que foi essa que você falou, que foi 1 dia, 7 dias, 30 dias, porque isso foi criado em um modelo muito específico, que não é o modelo da vida real. O modelo da vida real é que a gente tem contato com alguns conteúdos, a gente gosta de alguns conteúdos mais do que outros. Então, a sinapse, ela vai calcular um tempo de revisão a partir de algumas variáveis. Então, vai ser a sua afinidade com o assunto, a quantidade de acertos que você teve quando estava estudando ali por questão, e a relevância, enfim, daquele assunto para o seu dia a dia. A partir disso, a gente faz um cálculo que foi estudado por nós e empiricamente testado por muitas pessoas que, assim, se basearam e perceberam que isso funcionava de fato, sabe? Então, é assim que funciona, e a partir desses dados da revisão, a Sinapse traz um painel de métricas, que o aluno vê o quanto que ele tem evoluído naquele conteúdo. Então, para o aluno, isso é muito importante, né? E quando a gente vê, às vezes a gente acha que é muito bom em um conteúdo que a gente não é, ou que a gente é muito ruim em um que a gente de fato é. Então, a Sinapse vai trazer aquela visão objetiva para que a gente tenha habilidade mesmo para lidar com aquele assunto, sabe? Entendi, ficou mais claro. Uhum. Bruno, eu não me lembro da sua formação, você é da área de medicina ou da área de negócios? Nenhuma nem outra. Eu sou formado em direito. Loucura, né? Eu E direito é complicado estudar, hein? Então eu comecei a empreender muito cedo, eu tinha uma confecção, porque minha família toda vem da área têxtil, né? Meu pai, meu irmão, meus tios, enfim, a família toda é da área têxtil há muitos anos, e eu, lógico, fui ali para o caminho da área têxtil. E depois eu comecei a estudar na parte jurídica, estudei direito, me formei, atuei por 5 anos, e depois, coincidentemente, eu aprendi tecnologia um pouco mais, fui entender o que era tecnologia e vi que alguns escritórios fora do país já usavam a IA, isso em 2014, para ajudar nos processos, para terem melhores adesões dos juízes e tudo mais. Eu comecei a focar um pouco mais em outros mercados e eu decidi mudar para a saúde, porque saúde era a área que menos empreendia em inovação na época, né? E ainda é, mas hoje a gente evoluiu muito. Então, eu sou formado em Direito e eu lembro não, eu estou olhando aqui, meus livros são todos desses tamanhos, assim, o Vadmecum atualizado a cada ano, com leis novas, com leis antigas, enfim. Muito estudo, muito estudo. Era complicado na época, porque não tinha tanta facilidade de tecnologia, já existia, sim, a tecnologia, mas era muito livro, era muita coisa, eu carregava uma mochila com 4, 5 livros para a faculdade, e estudar com caneta marca-texto, post-it, tudo aquilo, porque era leis muito grandes, enfim. Mas eu sou formado na área de direito, na área jurídica. Muito bom. Bruno, você citou algumas coisas que eu acho bem interessantes, né? Você primeiro falou aí de post-it, marca-texto, e outras ferramentas analógicas, vamos dizer assim, e também comentou um pouco de IA, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo usa muito aí o ChatGPT, o Claude, o Gemini, cada um tem o seu de preferência. Eu devolvo um pouco para você, Helena. Acho que a plataforma roda em cima de uma IA, né? Pelo que eu entendi. E aí eu te pergunto, né? O que difere, né, a IA, o desenvolvimento de vocês da tecnologia em relação a eu querer usar um cloud, por exemplo, que hoje tem soluções muito boas, e também aproveitando o gancho do Bruno, né, se a tua plataforma ajuda a tirar essas ferramentas analógicas ou complementar essas ferramentas analógicas, como que a gente faria esse link? Uhum. Primeiramente, falando sobre a IA, né? A gente utilizou como ferramenta em alguns momentos da plataforma, a gente utilizou IA, mas o nosso algoritmo de revisão, especificamente, a gente não utilizou IA. Foi uma escolha nossa,
porque, embora a IA seja muito boa para muitas coisas, a gente achava que trazia mais confiança e traz, de fato, para o aluno ele ter um algoritmo matemático atrás disso e não algo que pode, por vezes, alucinar ou, enfim, trazer qualquer falta de confiança, sabe? Então, a gente usa um algoritmo matemático mesmo. Em relação à questão analógica, né? Achei interessante quando o Bruno estava falando. São muitos livros, muitas coisas, e assim, naquela época a informação era mais difícil, né, de conseguir. Cada vez mais tem ficado mais fácil, né? E a nossa era é de muitas, muitas informações. E para a gente é um desafio distinguir o que é importante saber, o que não é importante, qual informação reter e qual não, né? Então, acho que cada vez mais se emerge assim, essas tecnologias como a Sinapse que ajudam a facilitar a gente para tirar um pouco essa informação, né? Então, você coloca lá, eu estudei tal assunto e fiz de tal jeito, e aí eles já geram um momento de você revisar novamente. Te deixa menos preocupado, né? Com menos informação na cabeça. Fiquei curioso, bastante curioso agora, né? Você falou, hoje em dia, o pessoal usa IA para tudo, né? A gente tem IA generativa, mas tem outros tipos de IA, né? O seu algoritmo não deixa de ser uma IA diferente. Mas, como por ser estou entendendo que seja um algoritmo mais exato, né? Você falou, um algoritmo matemático, como funciona? Você tem uma pauta padrão, uma grade padrão de conteúdos, e aí vai trabalhando em cima dele, ou cada estudante coloca a sua pauta lá? Como funciona essa parte? Cada estudante, ele tem a criatividade, assim, ele pode colocar o que ele estiver estudando, e pode ser qualquer matéria. É um campo livre, assim, colocar o nome, qual é o assunto, ele coloca o grau de dificuldade, a gente se baseia em assunto por questão, em estudo por questão, então ele vai colocar quantas questões ele acertou, e aí o nosso algoritmo calcula, é uma equação algébrica mesmo, assim, de cada variável que ele adicionou. E aí, a partir da primeira até de primeira, segunda, terceira revisão, vai ter variáveis que vão alterando, sabe, ao longo do tempo. É isso que a gente calcula. Entendi. Não, entendi. Helena, ó, na introdução a gente falou um pouco, né? O teu sistema ele é um apoio à educação, um apoio à educação médica, né? Então está nessa intersecção entre EdTech e HealthTech. Por que vocês escolheram, né? Estar nessa intersecção? Foi uma escolha mais pessoal por você ser médica? Você acha que isso pode ser aberto para outras especialidades? Você acha que tem mercado, né, para todo mundo aí? Porque eu estava até vendo recentemente, uma das coisas que mais quebram em startups é justamente o mercado, né? Ter mercado suficiente. Você acha que a Synapse tem um mercado suficiente? Pensando só na parte médica, eu vou responder que sim. Eu acredito que sim, tem um mercado suficiente. Principalmente, assim, a gente pensa na formação médica enquanto todo, mas a gente tem um viés também para a prova de residência médica, que é uma etapa fundamental para a formação médica e que cada vez está sendo mais concorrida. Então, sim, assim, tem mercado. Mas também, respondendo ao contrário, vamos dizer assim, a gente já tem aberto para Enem, que é a prova de vestibular para acesso a vestibular, a faculdade, né? E aí a gente percebe também essa outra via, assim, que é algo que a gente também pretende expandir, tanto para residência médica e medicina e estudo médico no geral, quanto para estudo no colégio, né, como o Enem. Não, perfeito. Bruno, lá na BSS, acho que vocês têm contato aí com muitas empresas. Como que vocês veem essa questão de mercado? E você acha que esse mercado aí da Synapse é um mercado interessante? Como que você avalia isso? A gente avalia muitas startups, temos muitas startups. Eu não me recordo agora, mas eu vou falar um prazo, tá? Acho que há um ano atrás teve um hackathon no HC, e uma das soluções criadas, ali um dos desafios criados era exatamente uma plataforma de estudo para os estudantes, alunos de medicina, por causa disso, porque assim, era muito pesado, era muito puxado, eram muitos cursos, eram muitos temas, e acabavam se perdendo. Então, hoje eu devo ter na BSS
Uma EdTech, que eu acredito que até o Lorival levantou a mão aqui, depois eu vou dar a palavra para ele, é uma EdTech dentro da BSS, focada na parte educacional, focada na parte de cursos ali, palestras e tudo mais, mas não, claro, como a Synapse, mas assim, tudo, a gente já falou isso no primeiro Sys Breakout que nós fizemos, e o mundo mudou, o modo de estudar, como eu falei, eu estudei no modelo post-it e colar ali, passar marca-texto, mas era o que tinha, não tinha outro caminho. E hoje eu estava num grande fabricante de tecnologia, não de saúde, global, e eu falei, cara, imagina que eu fui há 2 semanas atrás, desculpa, num parque tecnológico, e perguntei assim para as pessoas, alguém sabe o que é um cheque? E 80% das pessoas não sabiam o que era um cheque. Porque as coisas mudaram, hoje é tudo muito mais fácil, pelo celular, muito mais rápido, pela internet, por mais que não tenhamos a melhor internet do mundo, as coisas são mais fáceis, as pessoas têm mais acesso. Então isso eu vejo com muito bons olhos, é um caminho que tende a aprimorar, tende a ter ali novas soluções para esse perfil de estudos, de cursos, tem aí, não vou falar os nomes, mas tem algumas plataformas, se você aprender a falar espanhol, aprender a falar inglês, aprender a falar outras línguas, ou aprender outras especialidades, mas focada como a Helena apresentou aqui, em questões, em estudo, em algoritmos, eu não conheço nenhuma ainda no Brasil, e pode ser uma falha minha, mas a Synapse para mim é uma das únicas que eu conheço e é uma das únicas que tem sobre esse tema, tá? Gustavo, o Lorival levantou a mão aqui, eu não sei, vamos abrir para ele fazer a pergunta dele aqui, ou fazer um apontamento. Lori? Obrigado, Bruno. Prazer, Lorival. Eu sou o diretor da BSS, junto com o Bruno Borg na presidência. Eu trabalhei 20 anos na educação. E na BSS, pelo menos acho que umas 4 startups que falam só de educação, né? Tem a Sapin, tem a Pana, aí tem a InoveMed, que fala da inovação e empreendedorismo, a qual faço parte. E há pouco tempo nós acabamos de abrir aí uma parceria de um núcleo de inovação em Curitiba com uma instituição de ensino para falarmos de inovação na área de saúde. Ou seja, essa preocupação de não estar somente no estudante, né, de buscar novos caminhos, de buscar novas métricas, de como estudar pelo desafio, pela jornada e pela carga horária, mas também pelo outro lado da instituição, de olhar e falar assim, o meu currículo ele está desenhado para ensinar os alunos a medicina. Só que o que traz de inovação? O que traz de tecnologia? Quais são as verticais novas que devem estar dentro da matriz curricular? E depois do último ano na MED, que muitas instituições de ensino foram muito ruins, isso só piorou, né? E aí a instituição levantou a mão e falou, pera, aonde eu errei na minha jornada? O aluno engajou, eu não ensinei, o meu currículo não é bom, o meu corpo docente não é bom, porque isso penalizou radicalmente uma instituição de ensino. Teve instituições que teve os seus vestibulares cancelados, teve instituições que tiveram redução de vagas, e aí faz uma reflexão. Como é que eu faço para mudar o meu currículo? Porque o meu currículo atende à medicina. Como é que eu faço para... E aí eu acho que faz muito sentido a tese da Synapse, né, da Helena, para ajudar o aluno na jornada. Porque, querendo ou não, a instituição tem o seu papel, mas o aluno também tem o seu papel, né? E essa provocação eu acho muito interessante, assim, né? De olhar as novas tecnologias dentro da jornada médica. Então eu acho que tem muito mercado, sim, e não só para a medicina, mas para as outras áreas, eixos da saúde também. Viu? O expert da saúde aí, ó. 20 anos no mercado da educação, aliás. 20 anos atuando dentro da universidade, então, Helena, viu? É o que eu falo, mudou. Há 20 anos atrás nós estudávamos de maneira diferente, mas essa busca, que nem o Lorival falou aqui, né, trouxe sobre essa grande universidade que a gente virou parceiro. Ela fez uma pesquisa e descobriu que os alunos dela não querem ser só médicos. Não querem ser só médicos, eles querem ser empreendedores, eles querem ser gestores, eles querem ter outras bases curriculares além de ser médico. Então ela,
Eu não quero perder esses alunos. Então, eu crio dentro do meu própria universidade uma plataforma, um modelo de inovação e empreendedorismo, para que eles se mantenham aqui dentro, formam-se médicos, mas tem gestores, empreendedores, e eu crio aqui uma base curricular nova para que eles fiquem permanentes aqui dentro da universidade e não saiam para buscar outras coisas. Isso aí que o Lorival falou do Enamed é realmente uma tendência que a gente viu agora, muito recentemente. Muitas faculdades contrataram cursinhos, outras ferramentas, porque o currículo tradicional não está dando conta de formar, assim, bons médicos, né? Que precisa ser revisado e incorporado tecnologias de fato, assim, para melhora. Inclusive, assim, falando sobre ter mercado no ter, né? É uma conversa tão do dia a dia da gente, quanto estudante de medicina, falta método ativo de aprendizado. Falta método ativo, que é o que a gente sabe que realmente dá retorno. A gente, com tão pouco tempo, a gente quer otimizar, né, o que a gente estuda. E aí, tanto que quando a gente lançou a Sinapse, no primeiro dia de vendas, né, oficial, já tivemos vendedores, que foi algo, ou já tivemos compradores, que foi algo assim, que deixou a gente realmente muito feliz e viu, não, tem retorno, esse mercado é bom, sabe? Helena, eu posso estar me confundindo, mas se eu não me engano, a plataforma permite também que a instituição de ensino acompanhe os seus alunos, não tem isso? Exatamente. A gente iniciou no modelo B2B, né, vendendo diretamente para estudantes de medicina, mas a gente já vem vendendo no modelo B2C para mentorias. A gente ainda não adentrou para a universidade, mas a gente vende para mentoria. Que a mentoria acompanha o aluno ali no estudo, né? Então, as mentorias têm acesso através da nossa plataforma a, a todo como é, assim, o desenvolvimento do aluno, sabe? Ele tem acesso a tudo que o aluno coloca na plataforma. Então, para o mentor, isso é uma ferramenta de grande valor. Assim, ele ter dados objetivos ali para poder dar um insight para os alunos do que estudar, do que melhorar. Inclusive, uma das nossas mentorias já deu um feedback, assim, sempre dão inúmeros feedbacks, né? Mas, inclusive, falaram assim, a pessoa que mais faz revisão na nossa mentoria é a que mais tem bons resultados no simulado. Então, é algo que tem muito futuro para a mentoria também, para o B2C. E vocês pretendem levar também para grandes universidades, porque ainda não tiveram oportunidade? Por que ainda não foi? Isso. A gente está procurando essa oportunidade aí. É o sonho, né? O Lore aí, que é especialista na área, às vezes pode ajudar vocês. Mas eu acho que ficou claro aí que mercado tem, né? Eu acho que tem expandido muito a educação em medicina, tem uma parte controversa do assunto, mas é fato que está crescendo muito a formação, não só de médico, mas na área de saúde, então eu também entendo que tem bastante mercado. E eu pergunto aí para você, né, hoje, né, dentro do que é possível falar, mas qual que é o status da Sinapse, né? Você comentou aí, vocês já estão faturando, vocês já passaram num break-even, vocês estão buscando capital, né? Qual que é a maturidade do negócio hoje? Qual é o estágio hoje da Sinapse quanto negócio, né? A gente está assim num momento de crescimento orgânico, de fato, né? A gente, tanto eu quanto os outros CEOs, a gente tem algo paralelo à Sinapse, mas a gente tem atualmente 400 usuários ativos. E junto a isso, né, dentro disso, a gente tem 3 mentorias ativas também. E aí é esse o nosso contato, assim. A gente começou no B2B, e aí a partir desse ano, quando começaram os estudos, a gente conseguiu algumas mentorias que deram um retorno bem legal para a gente. E aí a gente cresce junto com elas, né, que também estão aí empreendendo. Está sendo bem positivo. E acho que o Bruno pode também colaborar um pouquinho, né? Mas tem mais alguma estratégia de growth, né, Bruno, para esse setor? Alguma coisa que você vê se eles possam fazer, alguma coisa nesse sentido? Deve, assim, educação, assim como medicina, educação, como saúde, educação é uma coisa constante, né? Um aprendizado constante, é um crescimento constante, aperfeiçoar, levar novas tendências. Poxa, como você falou, acho que no começo, Gustavo, hoje IA é o hype, e claro que é. Hoje é tudo muito mais fácil, cara, você cria, você modela, você aperfeiçoa, mas eu acho que ainda o ponto que eu acho muito legal da Sinapse, eu posso falar por conhecer bem, é o como ele trata
os usuários. E isso precisa ser muito importante. Os usuários da ferramenta, os usuários que fazem o acesso à ferramenta, eles sabem que estão lidando com uma IA, mas com uma IA que estão apoiando. Não é aquela coisa de, não, isso eu vou lá, abro o chat no ChatGPT, pergunto e tá tudo certo. Entendeu? Então, é uma IA bem associativa ali ao usuário. E existem sim modelos de crescimento, como eu já falei, acho que anteriormente, no último que nós fizemos, tem modelos aí para crescer, tem modelos para aperfeiçoar, tem investimentos para a parte de educação, tem muitas empresas hoje, muitas grandes empresas, na verdade, apoiando essa parte de educação para usuários, para os seus funcionários. A gente porque eu estou aqui com deixa eu ver se tem mais, 2 pessoas, talvez se tiver mais, depois eu recordo. Nós tivemos num grande laboratório aqui em São Paulo, onde o paradigma é como eu quebro a cultura da inovação. A gente tem tecnologia, a gente tem inovação, mas falta uma coisa, cultura. E aí é onde a Synapse ainda pode falar, poxa, não, a gente faz esse aperfeiçoamento da pessoa usar a tecnologia como cultura, como base de estudos, ninguém vai tirar o emprego de ninguém, poxa, vem aqui para você ver o quanto você pode evoluir, o quanto você pode crescer. Então é orgânico, acredito muito nesse modelo de estudo, acredito muito nesse modelo de apoio ao estudo, como a gente tem IAs ali que apoiam os médicos nas decisões clínicas, em exames. Essa plataforma apoia os estudantes ali evoluírem e terem ali uma orquestração melhor dos seus estudos. Então, existem programas aí de crescimento, existem programas de growth, e com certeza a Synapse aí, junto com a BSS, eu, o Lorival, eu estou vendo agora aqui o Lucas também, a gente vai apoiar aí, vai levar eles para um crescimento e para programas que eles possam evoluir cada vez mais. E logo, só complementando com R$2, pelo menos assim, que na minha cabeça tem 2 venture capital grandes de educação que vão olhar a tese com conhecimento, né? E também e tenho certeza que vai olhar a tese com um olhar melhor, né? E pensando assim de longevidade, né, de uma spin-off, hoje eu não estou tão dentro da educação, mas eu lembro que o maior desafio da educação era engajamento no ensino à distância, né? Não, às vezes a instituição de ensino de grande porte, capital aberto, ela pensa assim, não, esse é um momento de venda. Pô, ela vende escalas. Ela escala aquilo de uma forma assustadora no ensino à distância. Não é o caso da medicina, porque é tudo presencial. Mas tem cursos que tem essa venda do ensino à distância, mas não tem engajamento. Então ele capta 3 meses ali, roda, bacana. No 4º mês ele tem uma evasão de 60%, 50% da sua receita, né? Então, ao mesmo tempo que é um gerador de caixa fantástico, como é que ele faz? Quais os mecanismos? Qual a inteligência que tem para fazer com que esse aluno tenha uma jornada completa? E dizendo, né? E esse é o desafio da educação a vida inteira. Essa é uma relação longa, né? É uma relação de 4 anos de jornada. Ela é minimamente de 2 e infinita, né? Porque até terminar às vezes, o doutorado, pós-doutorado, não termina nunca. Então, é uma relação de longo prazo para você engajar, permanecer na excelência, permanecer com a entrega. A educação tem um desafio muito grande pelo modelo de contrato. É como se você tivesse que encantar teu cliente quase todos os dias e por uma longa data. Então, assim, e é com isso que eu acho que a solução faz muito sentido para o mercado. Perfeito. Ô, Lucas, antes de você passar aí, estou vendo que você quer falar, mas só complementando aí o que, né, o Lorival comentou, e talvez minha pergunta ser um pouco mais clara, né? Mas é um pouco isso. Qual a estratégia de crescimento de vocês, né? O Lorival comentou de spin-off, de VC, já é uma maturidade um pouco maior, né? Não sei exatamente, parece que vocês estão ainda um pouco mais no começo, né? Mas qual que é essa estratégia de crescimento da Synapse de vocês? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar falando com vocês. Eu sou o Lucas, também sou estudante de medicina, tenho acompanhado Maria Helena nessa jornada da Synapse, tenho ajudado também no crescimento da empresa e muito feliz de fazer parte desse podcast, muito honrado pelo convite, Bruno e Gustavo, Lori também, muito obrigado por ter
presenteado a Synapse, né, com o primeiro episódio da série, então a gente está realmente muito honrado. E essa pergunta, Gustavo, de growth, de crescimento, é uma coisa que está no cerne da startup, né? Como é que você escala? Que isso nada mais é do que a definição de startup, né? Como é que você pode escalar seu produto, como é que você pode ampliar seu mercado, sua solução. E esse era um desafio que a gente, no início, nem estava pensando tanto. Tanto que a Helena falou que a gente criou a Synapse com o intuito de ajudar, primeiro, antes de vender, ajudar nós mesmos, porque a gente sentia essa dificuldade na prática. A demanda de assuntos era imensa, você tinha prova para estudar, e aí você estudava para a prova, tirava nota boa, mas depois da prova você esquecia tudo aquilo. E claro que toda a profissão tem sua especificidade, tem sua importância, mas na medicina você pensa, poxa, você está lidando com vidas. Então são informações que tem que estar na sua cabeça. Claro que hoje a facilidade da informação é muito mais fácil do que era antigamente, né? Que antigamente ia para a enciclopédia e ficava ali, né? Pesquisando doença por doença. Hoje já tem vários aplicativos aí que você pode pesquisar posologia de remédio, pode pesquisar a doença, muito mais fácil, mas mesmo assim a medicina exige que um bom médico ele tenha informações relevantes na ponta da língua. E é por isso que a gente criou a Synapse, para realmente criar uma plataforma de revisão programada para que aquele assunto sempre estivesse disponível na cabeça do aluno. E aí, a gente, no primeiro dia do lançamento, a gente começou a vender, né, para os nossos amigos mais próximos. E como a gente começou essas primeiras vezes, a gente pensou, pronto, como é que a gente pode escalar agora? E a gente pensou, continua pensando, Gustavo e Bruno, que nossa principal estratégia hoje é o boca a boca. Porque nesses 400 alunos que a gente conseguiu, que acredito que seja um número muito bom, visto que a gente não tem nenhum investimento, a gente realmente começou a Synapse investir nosso tempo, mas a gente não investiu um investimento financeiro. Quem faz parte da Synapse hoje sou eu, Helena, alguns outros estudantes de medicina e o nosso CTO, que fez toda a programação, nos ajudou na plataforma. A gente não tirou do nosso bolso o investimento. Então, hoje a gente já tem 400 usuários, sem investimento de capital, somente com tempo. E por que a gente chegou nas 400 pessoas? Pelo boca a boca. Porque as pessoas têm usado a plataforma, a gente tem coletado feedback, o feedback já entra novamente na plataforma e um amigo fala para o outro. E eu acho que isso é o segredo de qualquer startup, de qualquer empresa, né? A partir do momento que a empresa consegue receber boas indicações, a venda começa a crescer. Hoje, a gente tem esses 400 usuários e, claro, que a gente quer ampliar. E a gente tem pensado muito em ampliar marketing. Eu queria abrir um pouco espaço para vocês, Gustavo, Loure, Bruno, aos colegas que também estão presentes aqui na chamada. A gente tem tido hoje muita dificuldade com marketing. Por quê? A gente sabe que marketing tem de growth markets aí, né, no mercado, muito bem estabelecidos, mas a Ana falou uma palavra que a gente sempre tem colocado muito isso nas nossas discussões de grupo interno, na nossa cultura também, que é sobre o crescimento orgânico. A gente não quer crescer somente para aparecer no Instagram de todo mundo ou a propaganda da Synapse. A gente realmente quer tornar a Synapse conhecida porque ela funciona. E aí queria levantar esse ponto para vocês. Até que ponto uma startup, uma empresa, ela consegue crescer de forma orgânica, sem recorrer a muitos recursos visuais, mas assim, de indicações de um usuário indicando o outro e o crescimento da empresa realmente funcionar. Queria abrir essa pergunta para vocês. Lucas, vou dar um palpite aqui, mas depois passar para o nosso debatedor oficial. Mas a gente comentou no warm-up, no aquecimento anterior, né? Daquela teoria do crescimento, que você triplica, duplica. Você crescendo orgânico, não que seja impossível, né? Sempre é possível, até porque quando você tem uma base baixa, é mais fácil você triplicar. Mas você crescendo orgânico assim, é complicado. Então, para você ter uma escala que chame a atenção de um venture capital, que chame a atenção do mercado, acho difícil você ter que fugir de marketing, né? Mas deixa o Bruno complementar aí com mais propriedade. Se vocês pegarem a primeira gravação, vocês vão ver que eu não acredito nesse de crescer a cada... Não existe. Para mim, saudabilidade é o mais importante. Você entregar uma solução saudável para o usuário, vocês entregarem competitividade e, mais que isso, vocês entregarem solução. Cara, crescimento é orgânico, não tem. E o que eu falei também na primeira gravação. Escolha bem seus times. Escolham bem seus times. Você tem que saber com quem são as pessoas que estão lidando. O marketing, o famoso boca a boca é o melhor porque vocês são estudantes, vocês compartilham isso na própria rede. O mercado pode conhecer a sua solução, mas eu não sou marketing, mas eu acredito que o melhor marketing que existe é você provar a sua solução. É você provar, como vocês falaram, a gente criou algo para nós, a gente ficou uma dor nossa. Assim como vocês, tem milhares e milhares de estudantes pelo Brasil inteiro que têm as mesmas dores.
E vocês validaram isso. Poxa, eu tinha uma dor, eu fazia isso, dava para uma prova, ia bem na prova, depois de 2 semanas eu já tinha que estudar para outra, esqueci o que tinha feito na primeira, e assim vai sucessivamente. No direito era igual para mim. Então, assim, a gente estudava para tirar nota boa, e depois tinha que pegar e carregar o livro, porque, poxa, o que é isso aqui mesmo? Qual é o artigo? Então, é uma normalidade isso para qualquer área. Claro, especialidades diferentes, mas uma normalidade. Então, o marketing é importante, mas, assim, hoje existem ferramentas muito baratas de marketing. Hoje existem plataformas muito baratas de marketing. E quando eu digo plataformas, não é contratação. Poxa, a gente tem o LinkedIn. Cara, eu falo muito, as pessoas acham, poxa, eu não uso o LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. O LinkedIn é para procurar emprego, o LinkedIn é para mostrar o seu valor, para mostrar a sua plataforma, mostrar a sua solução, o que vocês estão criando. Porque ali, um compartilhamento que eu faço da BSS, um compartilhamento que o Gustavo faz, 600 mil, 2 mil pessoas olham aquilo. E não é se vender no LinkedIn, é mostrar, olha, tá aqui, ó, o que a nossa plataforma entrega. Temos 400 alunos, nossa assertividade é assim, nosso conteúdo é assado, nosso produto faz isso, porque aí você começa a sair do nicho de alunos e começa a falar, opa, as empresas também, opa, eu não sabia que existia isso. Opa, você viu isso aqui no LinkedIn? Eu recebo, e eu falo porque eu compartilho aqui com o Lorival e até com outras pessoas que estão aqui. Cara, eu recebo às vezes, você viu isso aqui no LinkedIn? Cara, você viu esse cara aqui que lançou isso aqui? Você viu esse cara aqui que postou isso aqui, que está fazendo esse curso aqui, assim, sabe? E as pessoas me procuram, Bruno, eu vi no LinkedIn que você estava em tal lugar fazendo tal coisa. Cara, o que você estava fazendo lá? Vamos falar sobre o que você estava fazendo? Assim como aconteceu com o programa que nós criamos aqui. Poxa, Bruno, o que é esse programa que vocês criaram? Cara, eu posso participar também? Eu sou uma startup, eu posso participar? Claro, cara, pode. Tem lá o link para você escrever o seu startup, o seu programa, para a gente apresentar. Por quê? As pessoas acabam falando e vendo muitas coisas, e assim como no estudo, passa. Poxa, eu vi um reel lá no Instagram. Cara, eu já não lembrei o que eu vi. Porque já passou, foi, sei lá, 12 segundos que eu vi. Poxa, curso do Lucas e da Helena, pô, legal. Passou o outro, opa, isso aqui é mais importante. Acabou. Agora, se você compartilha constantemente nas suas redes, no grupo, no Instagram, no LinkedIn, poxa, ó, semana 1, eu tô vendo agora, muito, muito bom isso até, eu tô vendo agora pessoas muito, muito conhecidas no mercado que criaram ali fases de publicação, cada dia publica um tema, por quê? Fica em evidência, opa, eu quero ver o primeiro agora, eu não sabia, já tá no terceiro, eu vou lá entrar no LinkedIn dele e vou ver o que ele postou no primeiro e no segundo, para eu acompanhar esse edital que ele tá fazendo dentro do LinkedIn. E, cara, acho que o marketing é sempre muito importante. O marketing é o que faz o sangue ali, né, ir para o coração, que a solução é o coração, e o marketing é o sangue que pulsa para o coração, para a plataforma manter-se viva e saudável. Mas, assim, escolher o time bem, saber as pessoas com quem está trabalhando, ter ali seus concorrentes, saber quem são os seus concorrentes. Eu tenho muitos concorrentes, né, no mercado que eu atuo. E eu lido com eles todos muito bem, porque assim, cara, eles são concorrentes, mas tem mercado para todo mundo. Se você souber trabalhar e sua solução for boa e atender ao que é a necessidade, cara, pode vir 300 bater na porta. Não, eu estou com a Synapse aqui porque eles me atendem. Lógico, vocês vão ter que melhorar, vocês vão ter que fazer aperfeiçoamento, vão ter que fazer parametrização. Isso é do mercado. Isso não é um benefício que só vocês vão ter. Todo mundo precisa hoje fazer uma parametrização, porque há 1 ano atrás era assim, agora não, tem que mudar porque temos ação, assado. Tudo vai mudando. Mas o marketing hoje tem maneiras muito boas, e, de novo, vocês estão na universidade, vocês estão nos programas, a gente hoje, a BSS hoje, e o CIS também, tem programas de estudos que precisam conhecer, poxa, quero conhecer, quero saber, quero entender o que eles fazem para saber se eu coloco dentro da minha grade, se eu mando meus alunos para lá para estudarem. Então, assim, não está difícil, porém não é que seja fácil. Acho que você entendeu meu posicionamento. Não é difícil, mas não vai ser fácil. Mas existem hoje, de novo, pensa eu, Bruno, estudante de 2005. Cara, eu tinha male um Google, certo? E a biblioteca da faculdade que eu ia lá e, assim, tinha que chegar cedo para pegar o livro, porque só tinham 4 livros, e se 4 pessoas chegassem antes, já não tinha mais livro para estudar. Aí, não, preciso comprar. Aí ia comprar um livro, era R$1.800, R$2.000. Entendeu? Então, assim, hoje não, hoje, poxa, coloca aqui, poxa, tem plataformas, de novo, tem ChatGPT, tem conteúdos postados, tem matérias postadas, mas vocês precisam saber o posicionamento de vocês. Vocês querem só os alunos, vocês querem levar isso para os professores, ter um direcionamento norte
faz aumentar a sua produtividade, aí vai fazer você crescer 3 vezes a cada 3 anos, vai fazer você dobrar de alunos, e uma coisa que eu acho muito legal, vocês têm 400 alunos. Vocês começaram do zero, vocês já têm 400. Em quanto tempo vocês cresceram 400%? Isso é um número importante, entendeu? Em quanto tempo vocês cresceram 400%? Porque vocês saíram de zero. Eram 2, você e a Helena. Talvez 5, vamos dizer. Vocês foram para 400, vocês cresceram 395%. Como vocês fizeram isso? Entendeu? É pegar o aprendizado que vocês tiveram nesse começo e só mitigar e adaptando e adequando para o que vocês querem levar agora para o mercado. E eu pesquisei rápido aqui, só complementando o dado, não sei se a confiabilidade do dado, mas escrevi aqui no Google agora, quando a gente falava, parece que são 260 mil alunos de medicina no Brasil. 400 é 0,1%. Se vocês forem para 1%, já é crescer em 10 vezes a estrutura de vocês, a quantidade de alunos de vocês. Então, é um negócio muito bacana. Acho que o Louri estava querendo falar também, Lourão. Não, o Bruno estudou com o Google, eu usei a Barça. Então, eu sou velhinho, entendeu? Mas eu complementar um pouco que o Lucas, a gente fica muito preocupado às vezes com marketing. E eu acho que ao longo desse tempo, tenho percebido isso em todas as startups, que o mais importante são pessoas. Você vê que existe um grupo grande de educação que ensina marketing. Alguns aqui devem lembrar. E que, na verdade, não é que eles ensinam marketing. E a maior venda deles é as pessoas que estão envolvidas. Eles trazem a experiência deles em fazer marketing. Mas, no fundo, o que eles vendem são as pessoas. Então, ter uma base científica numa startup eu acho muito importante. Pessoas com base pedagógica para contribuir nessa jornada é muito importante quando a gente está falando de educação. Porque só um educador vai falar, isso que é importante para você, isso que faz sentido na sua jornada. E a hora que o educador fala, um outro educador vira e fala assim, isso faz sentido, porque fulano falou. Então, quer dizer, o marketing é só um caminho, é só mais uma ferramenta dentro dessa jornada, mas a acreditação é mais importante do que o marketing muitas vezes. O marketing só simplesmente viraliza, né? Só coloca isso dentro de uma plataforma mostrando ao mercado. Mas as pessoas que falam bem, as pessoas que estão junto com vocês na jornada, que é o que vai fazer impulsionar 400, 500, 600, cada vez mais a jornada. A gente pode, Gustavo, só me permite aqui uma coisinha, a gente pode fazer um estudo. Quem aqui que está no MET é um estudante hoje? Quem aqui hoje, por favor, se puder e quiser se manifestar, claro, quem aqui hoje é um estudante, está na faculdade? Eu não conheço todo mundo aqui, eu conheço alguns nomes, mas eu não sei se tem algum estudante aqui, algum estudante na universidade. Se manifesta em 3, 2, 1. Bom, não deve ter. Ou não quer se manifestar. Dois, do Bruno. Mas assim, então assim, pensa, eu faria isso, eu faria esse trabalho dentro das universidades, dentro dos escolas, eu falei assim, tá, quem aqui conhece uma plataforma de estudo assim, assado? Eu tenho certeza que foi assim como a metodologia que eu falei do cheque, ô Helena e Gustavo, não sei se o Lucas já estava aqui, é exatamente essa metodologia, você vai chegar no cara e falar assim, eu não sabia que tem isso, não sabia que existe isso. Não, hoje existe. Ah, existe? E aí assim, ó, eu falo pelo mercado, são 3 perguntas, eu não sabia que existe, não deve funcionar, e aí quando ele passa por essas 2 validações, ele vai para uma questão muito, muito, muito valiosa, e eu já conversei isso com o Lucas, e eu converso com as minhas startups, o Henrique está aqui, minha startup da BCS, que não me deixa mentir, se tiver mais startups aqui, pode falar, valor, é caro, não vou nem ver porque é caro, eu nem vou ver porque isso deve ser muito caro. Então, assim, levar isso para o mercado de uma forma transparente, levar isso para o mercado de uma forma, assim, orgânica, cara, é possível. A gente existe, a gente entrega e o nosso custo não é alto. Opa! Começa a ter aquilo. Você viu isso aqui? Cara, custa tanto. Quando você vê, é orgânico. Você vai e fala, opa, não tem mais 400, eu tenho 4 mil. Eu não tenho mais 4 mil, eu tenho 40 mil. Por quê? As pessoas começam a falar, existe, funciona, e não é um curso de 50 mil reais, entendeu? Não é uma plataforma de 50 mil reais. E eu vivo isso no meu mercado. Quando eu falo de inovação tecnológica, isso não funciona. Aí eu vou lá e tenho que provar que funciona. Mas vou lá e conecto e mostro que dá certo. Mas é caro. Não, tá aqui o preço. Opa!
não sabia disso, vamos conectar. Então, como na vida, o Gustavo deve ter os exemplos dele também, é isso, é mostrar organicamente, transparente, o quão bom vocês são e o quanto isso pode ajudar, e aí, custo-benefício, aí tudo isso. Engraçado, Bruno, que você falou de valor aí, né? E o curso de 50 mil reais, que é a realidade da medicina. Os cursinhos aí preparatórios são mais ou menos isso, assim, os 2 anos, não é isso, mas metade disso, o que é caro, né? Então, isso até foi uma das nossas, vamos dizer, inspirações para criar a Sinapse. A gente quer realmente democratizar esses acessos a cursinho, a revisão, a plataformas de estudo. E eu acho que a Sinapse tem muito valor. Além disso, né? Além disso, tem muito valor nessa área, assim. E realmente o crescimento orgânico é algo que a gente visa, sabe? A gente só confia, assim, eu penso muito assim, a gente quer vender algo como se fosse vendendo pra gente, né? O que é que eu gostaria de comprar? O que é que eu confiaria? Eu não confiaria num marketing barato, né? Eu confiaria em uma pessoa que vivesse a minha realidade, que tivesse alguma experiência com educação e que pudesse passar confiança, de fato, né? Então é isso que a gente está buscando com a Sinapse. Não, perfeito. Acho que o marketing tem esse equilíbrio, né? Eu, particularmente, acho que o marketing é a entrada, mas, obviamente, não pode ser um marketing barato, não é um marketing para qualquer um. Com Usar certeza. essas redes de relacionamento, de atlética, de centro acadêmico, de encontros, eu acho que isso realmente, né, foi uma das dicas aí do Bruno, isso encaixa muito. E o Bruno falou de pessoas, Lorival falou de pessoas, acho que o Lucas já adiantou um pouquinho, mas Helena, hoje, né, quantas pessoas tem dentro da Sinapse? Quem são essas pessoas? Como que vocês se juntaram? Uhum. Quer falar, Lucas? Não, pode falar, pode falar. Tá bom. A Sinapse iniciou comigo, com o Lucas e com outro colega nosso, que é da tecnologia, porque a gente participava de uma outra startup, que é uma health tech, e aí, surgindo essa dor, minha e de Lucas também, que também é estudante de medicina, a gente trouxe nós três, a gente pensou assim nessa ideia, de fato, e foi ele que desenvolveu, né, que é Tiago. E aí, a partir disso, a gente vem crescendo. Isso foi mais ou menos no fim do ano passado, em outubro. A gente vem crescendo e a gente precisou adicionar algumas outras pessoas, né? Hoje a gente tem um time de design também. A gente teve essa necessidade e está em busca de uma pessoa para o marketing. Opa, interessante. Uhum. E, Helena, hoje, por coincidência, mandaram lá nos grupos da Inovação em Saúde um estudo da Digital Medicine com mapeamento de mais de 3 mil startups de saúde no Brasil. Achei muito interessante. E um dos resultados desse estudo é que apenas 15,8% das fundadoras dessas startups são mulheres. Além disso, você é estudante de medicina, que não é um curso que a gente faz com o pé nas costas, e é fundadora dessa startup. Conta um pouquinho para a gente, se puder, né, dessa sua força de vontade pessoal, desse encantamento por querer empreender. A gente comentou, né, que hoje os cursos de medicina já não podem mais ser só medicina, tem que ter tecnologia, tem que ter negócios. Conte um pouco aí como você consegue equilibrar esses pratos de estudante, empreendedora e sua vida social. A medicina tem mudado, né? Antigamente, o médico era só o médico. Hoje em dia, o médico já se atenta para investir em outras áreas da vida, até profissionalmente, inclusive, né? E aí, assim, a medicina é algo super importante na minha vida, não deixa de ter importância, mas eu tenho paixão por outras áreas, né? Inclusive empreendedorismo e, inclusive, assim, educação. Eu sempre fui apaixonada por educação, fui monitora no colégio, dei aula particular por mais de 2 anos, dei aula em cursinho preparatório, fui monitora na faculdade também, quero ser professora. Então, isso aí, eu juntei a educação e o empreendedorismo também nessa via, assim, que eu pudesse investir também meu tempo e minhas habilidades, enfim. E é difícil, né? É algo que traz para mim, assim, uma dupla jornada, mas aí com apoio de colegas incríveis, assim, a gente tem conseguido se ajustar.
E é justamente aí que entra assim, o crescimento orgânico. É algo que eu gosto de fazer, algo que vai ter durabilidade, que eu vou poder investir, sempre investir assim, sem. Não é aquele fogo de palha, né, que a gente chama. É, fazer de uma forma que dê para manter, sabe? E continuar fazendo o que eu gosto e poder ajudar algumas pessoas aí nessa trajetória. Tenho certeza que vai ajudar muita gente ainda. E pelo jeito, hoje em dia, acho que todos nós temos que ser um pouco, né, estudantes por uma vida inteira. Não dá mais só para fazer um curso. Se ainda quer continuar na área de educação, na área de medicina, acho que você ainda vai continuar estudando por uma vida inteira. O Bruno, acho que você participou do FEA Angels uma época. Mas foi uma vez só, Gustavo, foi bem embrionário, assim, eu estava entrando um pouco na área de inovação, então eu não participei uma vez, participei ali de alguns eventos, alguns grupos de trabalho, mas não ativamente não, tá? Não, tranquilo. Aqui eu só dando um gancho, voltando um pouquinho também até na conversa anterior, né? Eu acho que outro meio de network para dar destaque às startups são justamente nessas essas comunidades de investidores em startups de universidades, né? Tem vários modos, mas esses de universidades costumam dar mais abertura. Tem o FEA Angels, né? Que é a Escola de Economia e Administração da USP, mas tem a da São Francisco também na área de direito, deve ter na de medicina, não sei se tem um Med Angels aí, mas com certeza deve ter, não conheço de nome, mas com certeza deve ter. Estamos aproximando aí do final de uma hora de conversa, não gosto de estender muito aí em respeito a todo mundo. Eu queria deixar uma palavra final aí para a Helena, para o Lucas, como vocês veem a Sinapse aí daqui 5 anos, né? Qual é o sonho grande, né? Essa é talvez uma das maiores ensinamentos que o Jorge Paulo Lemann deixou para a gente, é que tem que ter um sonho grande, né? Então, qual que é o sonho grande da Sinapse? Como que vocês veem aí para o futuro da empresa? Vamos começar pelo Lucas, depois volta para a Helena. Gustavo, sendo direto ao ponto, o sonho da gente é ajudar pessoas. Claro que nesse mundo de startup, né, a gente pensa muito em negócio, em fechar negócio, fechar contrato. Claro que a gente vivencia isso na prática, mas assim, a gente vê hoje que muitas pessoas ainda fazem medicina, ainda tem programas do governo, né, o ProUni, o FIES, pessoas que conseguem sim se formar em medicina. Infelizmente, ainda continua sendo um curso muito elitizado. É difícil uma pessoa fazer medicina e não trabalhar, então tem que ter um apoio ou da família ou de alguma outra pessoa. E claro que a gente quer ser uma case de sucesso, mas a gente quer ajudar pessoas, a gente quer fazer parte da jornada de uma pessoa e saber que ela se formou em medicina e a Sinapse ajudou ela chegar até lá. Então, esse é o nosso principal sonho. Mas, assim, negócio, eu acho que o que a gente tem buscado é entrar em grandes grupos de educação. A gente conhece muito bem a trajetória do Dr. Gustavo Meirelles, a excelência que ele tem feito com o grupo da AFIA. E é um sonho para a gente, de fato, entrar numa AFIA, entrar, por exemplo, na mentoria residência, que é um curso que eu acompanho há muito tempo também. Eu faço um outro curso preparatório, mas essas mentorias são mentorias que a gente tem sim total interesse de fazer parte, poder ajudar os mentores, ajudar os alunos, como a Helena falou, né? A gente tem esse outro olhar também para o mentor, então a gente também consegue ajudar com mentorias, e a gente está muito disponível para apresentar nossa solução, para testar. A gente dá sempre 7 dias grátis para o usuário entrar na plataforma, experimentar um pouco da nossa plataforma, ver se funciona ou não, e graças a Deus, as pessoas que geralmente testam tem comprado. Então, mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está trabalhando firme, e a gente tem fé que a gente sim vai ser uma case de sucesso aí de startups. Se quem testa tem comprado, talvez seja o maior selo de qualidade que possa ter, né? Helena, qual que é o seu sonho grande aí para a Sinapse? Eu não queria repetir, mas eu vou dizer que é bem parecido com o que o Lucas falou mesmo, assim, eu acho que expandir para mais pessoas e eu acho que andar junto com outras empresas, assim, auxiliando outros cursos de mentoria, eu acho que a gente tem esse meio, assim, é muito promíssor, né? Como é que fala? Eu acho que tem muito futuro, né? É, tem muito futuro para a gente. Eu acho que a gente tem características que podem ajudar e contribuir, assim, muito em empresas que atuam na educação, sabe? Então, acho que é isso mesmo que o Lucas falou. Não, perfeito. Antes de passar para o Bruno aí, algumas pessoas já
entraram no meio do nosso bate-papo, é um bate-papo bastante formal, mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira colocar nesse momento? Acho que não. Bruno, então passo aí para você, suas palavras finais. Bom, mais uma vez agradecer. O primeiro é o primeiro oficial, depois o Arnap é o primeiro com a Sinapse, vão haver outros, então é importante que todos aí entendam e participem, porque é uma construção de todo mundo, como eu costumo dizer, né? A colaboração é o que a gente é onde a gente consegue sair mais na frente, onde a gente consegue sair melhor, ter ali melhores entendimentos, melhores construções, e mais que isso, né? Aprender, o Gustavo trouxe aqui uns pontos, a Helene e o Lucas. Quando eu lembro da minha primeira aula de direito, o professor falou assim: vocês sabem uma coisa que talvez vocês não pensaram quando vocês escreveram para o curso? Vocês vão estudar para o resto da vida? Porque hoje é uma lei, daqui uma semana é outra lei, e daqui um mês é outra lei, daqui um ano é outra lei, daqui 10 anos vão ser outras leis. Então vocês vão ter sempre que estudar. Medicina é a mesma coisa, você pode ter se aperfeiçoado, ter feito sua faculdade, mas você vai estar sempre se estudando, sempre aperfeiçoando aquilo, porque vai vir robótica, vai vir tecnologia, vai vir inovação, e aí o médico daqui 30 anos vai ser o mesmo médico do que é hoje, e o que a gente tem feito, a BSS tem feito junto com as nossas startups, e com nossos parceiros, como o Lucas, como você, Gustavo, e o CIS, aperfeiçoar esses médicos para entenderem também sobre tecnologia, para aprenderem, não é, eu sou médico, e claro, você tem sua perfeição, você tem seu aperfeiçoamento, mas é mais que isso, né, é não ser engolido pelo sistema, porque eu tenho uma maneira de ir ao médico hoje, eu tenho uma maneira, meus pais têm outra, mas as pessoas que estão vindo mais novas, elas não querem saber como eu quero ir ao médico. Eles não querem saber como eu vou, não, eles querem, hoje é tudo muito mais rápido, como eu falei, é celular, é tecnologia, não, eu vou aqui, faço uma consulta online, já compro o remédio, chego na minha casa, acabou, entendeu? Então, a gente precisa levar isso para o mercado de como as tecnologias vêm para ajudar, para apoiar e para construir. Nosso papel é esse aqui, junto com o pessoal do CIS, a BSS tem esse papel, e eu vou fazer uma provocação para o Lucas e para a Helena. Eu quero amanhã, no LinkedIn, igual, Gustavo, a gente vai monitorar, hein? Uma publicação de vocês falando da Sinapse, falando desse Warnap que nós fizemos aqui, desse programa que nós fizemos aqui com esses breakouts, e eu quero amanhã uma publicação, o que vocês são, como vocês atendem, para começar a ver o mercado e aí ver quanto a gente consegue ajudar vocês também, que é o nosso papel aqui. Provocação perfeita mesmo, que eu acho que senti essa falta lá também. Eu lembro, você comentou a forma de ir no médico, né? Só complementando, eu vi uma vez o Guilherme Hillman falando, né, que muito provavelmente daqui a uns anos o médico não vai nem fazer o diagnóstico. Segundo ele, né, o diagnóstico provavelmente talvez venha pela IA, mas o médico vai estar lá para explicar, para dar apoio, para tentar identificar alguma outra coisa diferente, né? Eu achei isso muito bacana. Eu acho que entrou um pouco mais recentemente aí na conversa o Thiago, é o Thiago do time de vocês, que vocês comentaram? Acho que não. Acho que o Thiago é um apoiador aqui, ele participa de algumas ações da BSS, acredito que ele estava estudando, por isso que eu incluí ele, eu chamei ele para esse evento aqui, mas ele devia estar estudando em outra área, ele chegou agora para o final, mas depois ele vai assistir a gravação. Não, perfeito, então, Thiago. Obrigado por prestigiar a gente. Então, acabamos, pessoal, muito obrigado a todos e que sucesso aí para a Sinapse, sucesso para a Helena e para o Lucas. Pessoal, prazer enorme. Muito obrigado, viu? Muito sucesso prazer. para esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado aí pela participação, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.